Bom dia, segunda-feira. Não existe ninguém igual no mundo. Até mesmo irmãos gêmeos idênticos têm personalidades diferentes, vontades e jeitos diferentes. E a gente sabe disso. Todo mundo sabe que as pessoas são diferentes. Mas por que é tão difícil aceitar essas diferenças? Dessa vez eu estou gravando o nosso podcast durante minha viagem. E eu até aproveito para pedir desculpa caso estejam tendo alguns ruídos diferentes aí ao fundo, porque aqui eu vou gravando conforme é possível. Mas, como eu estava falando, eu estou gravando durante minha viagem e caso você me conheça ou me siga no Instagram há algum tempo, você deve saber o quanto viajar é algo importante para mim. E um dos motivos é pelo fato de que durante as viagens nós nos deparamos com culturas, tradições e pessoas diferentes. Eu amo vivenciar essa diversidade e eu amo o quanto isso me ensina, me transforma e me faz olhar o mundo através de outros pontos de vista. A gente tem a tendência assim enraizar, criar uma forma de viver e um jeito de ser. E isso é ótimo, porque ter bases concretas nos fortalece. O problema é quando a gente entra num jeito de ser e de viver e isso fica fixo. Sem flexibilidade, a gente não se desenvolve. A rigidez nos mantém presos e não nos permite evoluir. É fundamental que a gente encontre um equilíbrio entre nossas bases concretas e a variedade que o mundo nos oferece. As bases concretas e firmes nos dão segurança e proteção. Já a flexibilidade nos permite o desenvolvimento através de experiências novas. Mas isso não precisa acontecer só quando a gente está viajando ou quando a gente está de férias. Essa flexibilidade pode acontecer mesmo no nosso dia a dia. E sabe qual é uma das melhores formas de viver novas experiências? Através das pessoas. Quando você entende que as diferenças podem trazer novas formas de ver a vida e você se abre para isso, você pode evoluir muito. Mas aí está a grande questão. Será que você está vendo as diferenças com bons olhos ou está apenas criticando? Será que você está aproveitando para aprender e se inspirar ou fica apenas julgando? Você não precisa concordar com o que é diferente. Você não precisa nem mesmo trazer nada do que é diferente para a sua vida. Mas olhar com olhos de amor para o que é diferente pode transformar o seu jeito de viver. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque, por incrível que pareça, o assunto do podcast de hoje é algo que acontece justamente quando as pessoas não aceitam as diferenças. Com certeza, é algo que todo mundo já fez ao menos uma vez na vida. A tal da fofoca. Todas as vezes que você fica falando dos outros, você perde a oportunidade de aprender coisas novas. Você perde a oportunidade de olhar sobre novos pontos de vista, ou até mesmo perde a oportunidade de aprender a como não ser ou como não fazer as coisas. Além disso, ficar falando dos outros baixa muito a nossa energia. Sério mesmo que ao invés de você estar focando em coisas elevadas e estar se desenvolvendo, você fica perdendo tempo falando da vida dos outros? Isso não faz sentido algum. Sério, para pensar. Quanto tempo da nossa vida nós perdemos falando da vida dos outros? E se você parar para observar com atenção, muitas vezes a fofoca nasce justamente daquilo que eu falei no início desse podcast, da dificuldade que temos de aceitar que o outro é diferente de nós. Quando alguém faz escolhas diferentes das nossas, vive de uma maneira diferente da que acreditamos ser a maneira certa, ou simplesmente tem comportamentos que nós não entendemos, ao invés de tentarmos compreender ou simplesmente respeitar, muitas vezes a gente escolhe julgar. E o julgamento quase sempre vem acompanhado de comentários, críticas e conversas sobre aquela pessoa quando ela nem sequer está presente. Mas existe um ponto ainda mais interessante nisso tudo. Muitas vezes aquilo que mais nos incomoda no outro não fala sobre o outro, fala sobre nós mesmos. Às vezes, a gente critica no outro exatamente aquilo que também existe dentro de nós, mas que ainda não tivemos coragem de reconhecer. E em outros momentos, a gente critica justamente aquilo que, no fundo, a gente gostaria de ter, de fazer ou até mesmo de ser. É curioso perceber como o ser humano funciona. Aquilo que admiramos profundamente em alguém pode nos inspirar, mas quando essa admiração encontra as nossas próprias inseguranças, ela pode acabar se transformando em crítica. Por isso, antes de falar sobre alguém, talvez valha a pena se perguntar: o que exatamente nisso que eu estou vendo no outro está mexendo comigo? Porque quase sempre existe um aprendizado escondido ali. Mas a pergunta importante continua sendo:
O que a vida do outro tem a ver com a minha evolução? Você precisa se perguntar isso, porque toda vez que você direciona sua energia para falar da vida de alguém, você está desviando essa energia de algo muito mais importante, olhar para si mesmo. A fofoca cria uma ilusão de superioridade. Quando criticamos alguém, por alguns minutos parece que estamos melhores, mais corretos, mais conscientes, mas isso é só uma ilusão. Na prática, a fofoca empobrece a mente. Ela nos mantém presos em comparações, críticas e julgamentos, enquanto a gente poderia estar usando esse mesmo tempo para crescer, aprender ou simplesmente viver melhor. E tem um outro ponto muito importante. Quando você participa de uma conversa falando da vida de alguém, você também está ensinando as pessoas ao seu redor que esse é um comportamento aceitável. E se alguém fala da vida do outro para você, existe uma grande chance de que também fale da sua vida quando você não está por perto. Por isso, talvez uma pergunta interessante que você possa se fazer seja: que tipo de ambiente eu estou ajudando a criar ao meu redor? Um ambiente de crescimento, respeito e aprendizado? Ou um ambiente de crítica, comparação e julgamento? Pessoas que estão muito ocupadas construindo a própria vida normalmente não têm tempo para destruir a reputação de outras pessoas. Elas estão focadas em evoluir. E talvez a grande maturidade esteja justamente nisso. Quando você percebe algo no outro que não gosta, ao invés de sair comentando, você transforma aquilo em aprendizado. Ou você aprende algo positivo, ou aprende algo sobre o que você não quer ser. E essas duas coisas são muito valiosas. No final das contas, aceitar as diferenças não significa concordar com tudo. Significa apenas entender que cada pessoa está vivendo a própria jornada, com as suas histórias, com as suas dores, suas escolhas e com os seus níveis de consciência. E quando você entende isso, você começa a gastar muito menos tempo olhando para a vida dos outros e muito mais tempo construindo a sua. Então hoje, nessa segunda-feira, eu quero te deixar um convite simples. Preste atenção nas conversas das quais você participa. Quantas delas realmente acrescentam algo à sua vida? E quantas são apenas comentários sobre a vida de alguém? Preste atenção também no que sai da sua boca. Lembre-se que você pode escolher parar de falar da vida dos outros, parar de fazer fofoca. Isso é feio e está nas suas mãos. Talvez pequenas mudanças na forma como você se posiciona nessas situações de conversa sobre a vida alheia já transformem completamente a qualidade das suas relações e até mesmo a qualidade dos seus pensamentos. Porque no final das contas, pessoas que querem evoluir falam sobre ideias, sobre aprendizados e projetos. Pessoas que estão com a vida paralisada normalmente falam sobre a vida de outras pessoas. E a grande pergunta que fica é: em qual desses grupos você quer estar? Pense nisso com carinho. Desejo a todos nós uma semana cheia de bênçãos, alegrias e, principalmente, sem fofocas. Lembre-se que isso está nas suas mãos. Um grande abraço e nos falamos na semana que vem.